Aula 4: Personalidade e capacidade jurídica. Seja bem-vindo à quarta aula do módulo de legislação agrária. Hoje vamos conversar sobre dois conceitos fundamentais do direito que parecem distantes da prática da agrimensura, mas que na verdade têm impacto direto nas decisões, contratos e regularizações de terras: personalidade jurídica e capacidade civil. Vamos entender o que significam, como se aplicam na prática e por que você, técnico em agrimensura, precisa dominar esses conceitos para atuar com segurança e responsabilidade. O que é personalidade jurídica? Personalidade jurídica é a qualidade que alguém adquire para ser considerado sujeito de direitos e deveres. No Brasil, essa personalidade começa com o nascimento com vida. É o momento em que o ser humano passa a ter capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações. E não estamos falando só de pessoas físicas. Também tem personalidade jurídica, empresas, associações, fundações, órgãos públicos. Esses são chamados de pessoas jurídicas. Para o técnico em agrimensura, isso significa que você pode prestar serviços tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Em ambos os casos, é necessário verificar se aquela parte tem legitimidade legal para assinar contratos, representar um imóvel ou autorizar um projeto. 2. Diferença entre pessoa natural e pessoa jurídica. Pessoa natural é todo ser humano com vida. Tem direitos civis garantidos desde o nascimento. Pessoa jurídica é uma entidade criada por lei, como uma empresa ou cooperativa, e que também tem direitos e deveres dentro de sua finalidade. Atenção, a personalidade da pessoa jurídica é limitada àquilo que está no seu estatuto ou contrato social. Por exemplo, uma ONG voltada para meio ambiente não pode vender imóveis como uma empresa imobiliária. Isso seria fora de sua capacidade jurídica. 3. O que é capacidade jurídica? Capacidade jurídica é a habilidade de exercer direitos e cumprir deveres por conta própria. Ela se divide em duas. 1. Capacidade de direito ou de gozo, todos têm desde que nascem. 2. Capacidade de fato ou de exercício, nem todos têm. É preciso estar em plenas condições mentais e legais para exercer os atos da vida civil. Exemplo: um menor de idade tem personalidade e capacidade de direito, mas não pode assinar um contrato sozinho. Ele precisa de um responsável legal. Uma empresa falida, mesmo sendo pessoa jurídica, pode ter restrições em sua capacidade de agir no mercado. Na prática da agrimensura, entender isso evita que você assine contratos inválidos ou realize projetos sem respaldo legal. 4. Incapacidade e seus efeitos. A incapacidade pode ser relativa ou absoluta, e isso interfere diretamente na validade de atos como contratar serviços, vender ou comprar imóveis, autorizar demarcações ou obras. Incapacidade absoluta. A pessoa não pode agir sozinha. Seus atos são nulos se não forem praticados por um representante legal. Incapacidade relativa. A pessoa precisa de assistência, mas não está totalmente impedida. Seus atos são anuláveis, caso não haja essa assistência. Você, como técnico, precisa saber quem tem autoridade para assinar e validar o trabalho que está realizando. Isso te protege de problemas legais e reforça a validade do seu serviço. 5. Extinção da personalidade jurídica. A personalidade jurídica da pessoa natural termina com a morte. Mas existe também a chamada morte presumida, em casos de desaparecimento prolongado, sem notícias. Nessas situações, a lei autoriza a abertura de inventário e a partilha dos bens. Por que isso importa para a agrimensura? Imagine que você foi chamado para medir e dividir uma propriedade rural cujo dono está desaparecido há anos. Você precisa verificar se há processo de ausência aberto, se a justiça já nomeou curador, se foi autorizada a sucessão definitiva. Sem isso, qualquer levantamento ou contrato pode ser considerado inválido. O técnico em agrimensura, portanto, precisa entender esses conceitos para garantir segurança jurídica no seu trabalho. 6. Exemplo prático. Projeto com várias propriedades. Imagine que você está envolvido no projeto de uma estrada que vai cortar várias propriedades, públicas e privadas. Você precisa verificar a personalidade jurídica dos proprietários, entender se eles têm capacidade legal para assinar autorizações, saber se há herdeiros, espólios ou empresas envolvidas, garantir que todas as etapas estão dentro do que a lei permite. Esse é um exemplo claro de como o conhecimento jurídico influencia diretamente a precisão técnica e a validade do projeto. 7.
Quando a capacidade influencia na prática, você pode encontrar situações como um cliente idoso sob curatela, um contrato assinado por alguém sem procuração válida, um projeto feito em nome de uma empresa que já foi encerrada, um imóvel em disputa entre herdeiros ainda não habilitados. Em todos esses casos, o trabalho do agrimensor pode ser questionado ou invalidado, se não houver o respaldo legal necessário. Por isso, é seu dever verificar a capacidade jurídica de quem está contratando e autorizando o serviço. Conclusão: hoje você aprendeu que 1. Personalidade jurídica é o que torna alguém sujeito de direitos e deveres, seja pessoa física ou jurídica. 2. Capacidade jurídica é a habilidade de exercer esses direitos de forma válida e independente. 3. O técnico em agrimensura precisa estar atento à capacidade das partes envolvidas para garantir que contratos e projetos tenham validade legal. 4. O conhecimento jurídico protege tanto você quanto seu cliente e evita problemas que podem surgir anos depois da entrega do serviço.